Somos um grupo de pessoas que amam a Deus, a pátria e a família, pessoas das diversas áreas de atuação e posições na sociedade, católicos, evangélicos e cristãos das diversas denominações religiosas. Em comum, temos o propósito de fazer do Brasil um país forte. Lutamos por um país livre, onde as pessoas sonham, têm oportunidades, mas trabalhem para conquistar seus sonhos. Acreditamos que a política tem que ser utilizada para melhorar a vida das pessoas, e não para manipular e tornar as pessoas dependentes dela. Para isso, é necessário que os governantes e funcionários públicos trabalhem para o povo, e não para suas ideologias e partidos. Para você não gastar seu tempo assistindo este vídeo inteiro. Somos um grupo de direita, não radical, e não ligados a partidos ou políticos. Mas um grupo que entende que a transformação que queremos no país começa na nossa casa. Nossa primeira conquista é justamente ensinando a nossos filhos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, sendo cidadãos conscientes, e amar a nossa pátria. Lutamos para reaparelhar a máquina pública com pessoas capazes de desempenhar a função com excelência, mas que também sirvam como guardiões de nossos princípios e valores. Para isso, buscamos da sociedade pessoas das diversas áreas de atuação, damos a capacitação e, no momento oportuno, as lançamos para ocupar as funções estratégicas para o nosso avanço. Nossa ideologia se resume a Deus, pátria e família. Nós somos o Por Mais Brasil. Conheça e participe através de nossa página www.pormaisbrasil.org. Olá, Brasil! Começa agora mais um Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Comigo aqui no estúdio, Capitão Prestes. Olá, capitão! Olá, presidente Fabiano. Que bom que você está presente conosco, capitão. Mas eu tô vendo que você está um pouquinho ruizinho. O que acontece? Rinite atacada. Está atacada a sua rinite. Então, se você ouvir aí ao fundo algum fungar, né, é o Capitão Prestes que está com a rinite atacada. Gente, olha, você que ainda não curtiu nossas páginas, você que ainda não está nos seguindo, vai lá, é só clicar no sininho, siga-nos, né? Siga-nos e deixe sempre a sua opinião. É muito importante para a gente ouvir aquilo que você está pensando, aquilo que você está analisando dos cenários, independente de onde você esteja no Brasil. Para a gente é muito importante a sua opinião. Então, deixa aí o seu like, vai lá, curta, siga-nos, que é muito importante você estar com a gente. E vamos para frente, que atrás vem gente e eleição vem muita gente, né? E aqui no Paraná nós já temos algumas coisas aí consolidadas a nível de candidaturas, já temos falado, né? Mas é aquele período que sempre tem de registro de candidatura, e no Brasil também as coisas vão se afunilando, o eleitor começa a ficar confuso com algumas coisas que estão acontecendo, e a gente está aqui para esclarecer, porque também a gente não pode ficar caindo na cilada da política. E é disso que eu quero falar hoje, me ater à cilada política. Eu já coordenei muitas campanhas, coordenei grandes campanhas, coordenei, assim, não meramente uma candidatura, mas inúmeras candidaturas. Lembro do período do Progressistas, em 2018, nós estávamos na coordenação de duas chapas, estadual e federal, e algo que me trouxe muito aprendizado, crescimento, é em observar como que se atua, principalmente a visão de dirigentes, candidatos e os demais, porque é fato que existe isso, existe aquelas candidaturas que recebem basicamente toda a atenção, e os demais, aqueles que foram apelidados de escadinha. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque a gente está percebendo que foi criado todo um cenário para que não haja renovação na política. E eu vou contar passo a passo como que isso acontece. Bom, nós estamos no período eleitoral e cada partido ele pode lançar 50% das vagas ou dos candidaturas mais um. Vou sempre usar como referência o Paraná. O Paraná pode lançar, tem 30 candidatos federais, né? 30 deputados federais, desculpa. Então, cada partido pode lançar 100% mais um. Ou seja, pode lançar 30 mais um, seria 31 candidatos a deputado federal. E deputado estadual, são 54 cadeiras na Assembleia Legislativa, cada partido pode lançar 100% mais um, então seria 55 candidatos. Ok, até aí algo normal, mesmo número para todos. E aí eu comecei a olhar que os partidos não estavam lançando seus números ali total, né? E partidos que teoricamente teriam grande facilidade para montar suas chapas, porque tem visibilidade, né? São partidos que estão no poder. Fabiano, mas como que funciona que está no poder? É porque o partido indica lá um mundo de comissionados nas prefeituras, né? No governo do estado,
Então ele tem ali uma militância dependente dele. Normalmente chega esse período eleitoral, pessoal se desincompatibiliza dentro do prazo, né, que legal para cada função, e se colocam à disposição para ser candidato, é claro, para fazer determinado número de votos, e aqueles que têm a melhor ou maior visibilidade dentro do partido, eles possam, né, seguir o fluxo, como se diz, né? Acabam tendo um favoritismo maior. Então, o que eu observei? Observei que os partidos estão lançando cada vez menos candidaturas. Qual que é a estratégia? O fundo eleitoral se dividir por menos pessoas, né? Então, eles contam com grandes candidaturas, fundo eleitoral dividido por menos pessoas, então essas pessoas vão ter ali uma condição financeira dentro da campanha muito maior do que as outras, muito maior. Há ali uma disparidade. Isso também tem o viés da maior fiscalização dos gastos financeiros. Antes, milionários, né, aplicavam parte de sua fortuna em campanha e acabavam tendo grande vantagem sobre outros candidatos, né? Hoje há uma maior fiscalização dos gastos financeiros, então contam muito com o dinheiro do fundo eleitoral que vem dos cofres do Tesouro Nacional para o financiamento de campanha. E os partidos estão fazendo isso. Primeiro, se comprometem com grandes nomes e deixam a grande maioria sem. A grande maioria fica sem fundo eleitoral, né? E acabam prestigiando somente grandes nomes. Isso eu tenho visto de forma também muito contundente aí nos partidos. Isso não só porque eu acompanho as campanhas, mas também sou contador. E acabam que muitos me procuram e aí eu acabo vendo também como que está sendo a reação ou como que está sendo o trato em outros partidos. Esse é um ponto. Mas percebo também uma outra estratégia. Outra estratégia. E é essa que eu quero chamar a atenção. Você está percebendo que você está vendo poucas candidaturas nas ruas? Poucos nomes nas ruas? Isso também é uma estratégia. Isso também tem sido utilizado dentro dos partidos para que alguns tenham vantagem em detrimento da grande maioria, né? Tente imaginar ali uma luta. Eu vou colocar entre dois cachorros. Dois cachorros que deveriam ter ali todas as proporções e igualdades para lutar. Mas, porém, um deles, o dono, dá alimentação, alimenta ele antes da luta. E já o outro deixa com fome. A tendência é que esse que foi bem alimentado antes da luta tenha uma grande vantagem diante daquele que não tem alimentação. Uma coisa muito óbvia. E eu tenho percebido isso, que os partidos políticos fazem acordos financeiros com majoritária, Senado, presidente, fazem seu acordo financeiro, prestigiam, acabam privilegiando alguns em detrimento de um todo, né? Alguns já têm recurso para ir para a rua. A grande maioria não. É estranho, mas é realidade. Por isso que está se vendo pouca campanha ainda na rua. Vê-se das grandes candidaturas, daqueles que realmente já têm mandato na maioria das vezes, né? Ah, Fabiano, mas o cara tem mandato, ele tem dinheiro que ele pode aplicar. Não, negativo. Isso não é verdade. Se o cara já é deputado estadual, a verba que ele tem para deputado estadual, ele não pode usar na eleição. Inclusive, se utilizar, ele pode ter o mandato cassado. Se ele utilizar, por exemplo, lá, verba de alimentação, fazendo campanha, viajou para o interior e
pagou o restaurante lá num evento eleitoral, ele pode ser caçado por conta disso. Então, não bate dizer que, fulano de tal está fazendo campanha porque ele tem mandato. Então ele tem combustível. Não, não pode. Se ele estiver fazendo isso, ele pode ter o mandato cassado. Na verdade, estão utilizando o recurso ou já do fundo eleitoral ou já de acertos políticos. Mas o fato é que alguns estão tendo e a grande maioria não tem. E olha, eu não estou ouvindo isso de poucas pessoas, de muitos candidatos. Muitos candidatos. Por que fulano que tem mandato já está na rua com um monte de gente? Não está gastando dinheiro do bolso, né? Está sim já tendo antecipado negociações. Mas por que a grande maioria? Por que eles pegam ali, chamam para ser candidato e depois não dão assistência básica? Sabe? E esses candidatos, eu sei que aqueles que têm cargos a defender, cargos comissionados, ok, eles estão a serviço. Mas a grande maioria nem isso tem, é usado. São usados pelos partidos só para fazer alguns votos. Mas até aqueles que eles veem como tendo um potencial aparente, eles têm medo dessa pessoa de repente deslanchar. Então eles seguram a ração, seguram o recurso para o cara ir ali, ó, nadando, mas quando chega perto lá, o cara já está ou afogado ou já está morto na praia. Então vai vir poucos votos para ele, vai vir ou votos não suficientes para ele se eleger. Eu não estou falando daquelas grandes figuras de redes sociais que de fato têm despontado. Não, estou falando da grande maioria dos candidatos, que são lideranças comuns das diversas cidades, são chamados para ser candidato e, no final das contas, não tem assistência nenhuma. Nós aqui do Por Mais Brasil, capitão, se a gente não dá uma assistência básica para a chapa que nós montamos, eles não iam ter nada agora. Nada agora, nem atenção. Então nós treinamos eles para aprenderem a lutar sem considerar, sem contar com o que vai vir. Eles estão lutando. Eu estou vendo o pessoal lutando. Mas você enxerga ali a estratégia dos partidos? Né? Alguns têm. Alguns têm, não sei se é do fundo eleitoral, não sei se é de negociação com os outros cargos disputados, mas que eles têm, tem. Né? Aí, não querendo ser repetitivo, mas sendo. Não pode alegar, não, é porque fulano tem mandato. Sim, mas ele não pode gastar absolutamente nada do mandato dele para período eleitoral aí para fazer sua campanha. Então, gente, a gente tem que ficar atento a isso. Eu tenho defeitos, né? Tem gente que fala, eu tenho muitos defeitos. Eu confesso que eu não sou também um cara tão defeituoso assim, não. Né? Eu acho que se eu nascesse mais bonitinho um pouquinho e tal, mas isso daí é questão de gosto, né? Mas uma coisa que eu não faço é ficar enrolando e enganando os outros. Isso não. Eu duvido encontrar alguém aí dos candidatos, seja lá o que for, que diga que eu fiquei enrolando e enganando ele. Não, que não. O cara vai ouvir a verdade, sabe? Tem gente que prefere a mentira, que prefere ser enganado. Porque fulano me prometeu X, né? Cadê o X? Cadê? Onde tá? Mas não chegou ainda. Vai chegar quando? Quando você não tiver mais fôlego? Quando você não tiver mais chance de competir com as grandes candidaturas? Né? Então, gente, tem que se abrir o olho. Tem que se abrir o olho. Não pode ser marionete dos outros. Pode ser bobo, não. Tem que entender como é que funciona. Né? Tem que entender como é que funciona o processo. E ao invés de ficar aí servindo ao interesse dos outros, olha, aprenda a fazer um processo de construção mais amplo. Eu gosto de usar o que aconteceu comigo. Primeira vez que eu fui candidato, eu não conhecia nada, o partido nunca me ensinou nada. Fui usado, mas não quis, não permaneci nessa condição. Aprendi e dei a volta, virei o jogo. Virei o jogo mesmo. Então,
O candidato tem que entender, mas eles preferem a melosidade, né? Vem cá, vem aqui tomar um café. Aí vai lá tomar café com o deputado A, deputado B, com o senador A, senador B, onde não sai nada, não se discute nada de fato que vá dar uma condição eleitoral para a pessoa se despontar, e a pessoa, nossa, porque eu fui conversar, eu tomei um café com fulano de tal. Grandes coisas, larga de ser bobo. A estrela da eleição é o eleitor, não é o candidato, não, gente. A estrela de uma eleição é o eleitor. E eu costumo dizer, cada um pode ter a sua opinião, mas o deputado estadual, o candidato a deputado estadual é quem carrega o voto. O deputado federal depende do deputado estadual. Dificilmente o deputado federal transfere voto para o estadual. Dificilmente. É um caso ou outro. Dos 30, um ou dois transferem. Mas a grande maioria, eles dependem das lideranças e dos candidatos a deputado estadual. E fica uma melosidade. O deputado estadual coloca o deputado federal, coloca o senador, coloca o governador, como se fosse estrela, e não são, gente. Aprenda. Aprenda a se valorizar. Você é a estrela. Você que é importante. Porque se a gente tem lá 50, 60, 70 candidatos de deputados estaduais que não aceitam essa bajulação, essa chantagem que fazem, essa enganação, rapaz, você vira o jogo. Você vira o jogo. Quero relembrar que em Curitiba, com 38 candidatos a vereador, uma candidatura majoritária que ninguém valorizava ou considerava, nós quase ganhamos a prefeitura de Curitiba, sem gastar dinheiro, só com a estratégia e com foco no objetivo. Então, fique atento a essas coisas. Não tem que ficar aí bajulando os outros, não. Você é importante. Você é a estrela do jogo. Né? Agora, é bem verdade. Ele sabe muito bem fazer você gastar o seu tempo, o seu precioso tempo, de forma a ser inútil, de forma que você, ao invés de você ficar correndo atrás dos seus objetivos, você vai gastar, como diz um amigo nosso, capitão, enchendo a empadinha dos outros. Né? Enchendo a empadinha dos outros. Vamos jantar em tal lugar. Vai ter um evento em tal lugar. Eu não vou em nada disso. Vou não, cara. Vou nada. Encher a empadinha dos outros. Nós temos um objetivo nosso. Então, 100% do nosso foco tem que ser nossos objetivos. E não ficar enchendo a empadinha dos outros. E, é claro, não cair no jogo e na estratégia dos outros. Em diminuir você e supervalorizar eles. Diminui você e supervaloriza eles. Então é uma coisa assim que a política precisa de uma transformação urgente. A política precisa de uma transformação urgente, porque de fato, da maneira que está, a gente percebe que a identificação de lideranças com partidos cada vez mais irá diminuir. Cada vez mais diminuirá a identificação das lideranças com partidos. Aqui o Por Mais Brasil, nós até tomamos essa decisão. Agora nós já fomos partido político, antigo 35, né? Que era o Partido da Mulher Brasileira, agora se chama Democrata. Resolvemos ficar como grupo político mesmo. Temos CNPJ, temos tudo, mas fugindo porque a gente não vê. Os partidos estão sendo usados para beneficiar algumas pessoas e não para construir projetos políticos. Não constrói. E a gente percebe que de eleição em eleição, os partidos vão lá, lançam aqueles que conseguem lançar, porque a grande maioria não está lançando, não. Lançam uma chapa hoje, quando chega na outra eleição, tem que começar um trabalho do zero. Por quê? Porque nos 2 anos ali não fizeram trabalho nenhum. Não existe identificação com militância. Então tem que começar um trabalho do zero. Vai ver
Depois eu vou olhar de forma mais geral todos os partidos. Quantos candidatos que concorreram na eleição anterior por determinado partido estão concorrendo hoje pelo mesmo partido? Não há mais identificação. Não há, porque os partidos estão sendo usados ou subutilizados para prestigiar algumas candidaturas. E a gente não pode ficar caindo nesse jogo. A gente tem que resistir, fazer o jogo também na estratégia para não cair nisso daí. E assim, é possível. Já provamos que é possível, né? Mas agora não é só possível, é necessário. Porque as pessoas ficam frustradas. Olha, a votação baixa, mas olha o contexto. O partido ficou segurando o recurso. Tempo de TV. Hoje, apesar de que TV hoje eu acho que quase não tem mais valor você ficar gastando tempo para ficar aparecendo alguns segundos na TV. Tudo soma, claro, né? Seria importante, mas o que a gente vê é que eles beneficiam só alguns. Chegam nos últimos dias, coloca só aquelas figurinhas que eles têm interesse. A grande maioria não está lá presente. Bom, mas serviu para despertar. Próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre eleição. Estamos de volta ao Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Gente, é muito importante a sua participação, deixar o seu comentário, de onde você está falando. Isso é muito importante para a gente. Então participe conosco para sempre melhorarmos, né? Sempre melhorarmos. E vamos adiante, até porque o tempo é curtíssimo em período eleitoral. Ganha, capitão, quem erra menos. Isso é fato. Quem erra menos. Então a gente tem que estar sempre ligado, sempre sintonizado. Ainda é uma fase que a gente chama de burocrática, documental, né? Os registros de candidaturas ainda precisam ser deferidos pela Justiça Eleitoral. E aí se olha uma série de documentos e a gente tem que ficar atento todo dia, porque a Justiça Eleitoral não tem pausa agora, né? Agora funciona todos os dias, de segunda a segunda, para ali fazer acontecer a festa da democracia. Isso eu não tenho como deixar de elogiar a Justiça Eleitoral do Paraná, é muito competente a Justiça Eleitoral do Paraná e faz realmente o rio, o fluxo do rio ali acontecer de forma tranquila, bem rápida, bem célere em tudo. Isso é muito bom. Enquanto isso, as pessoas estão aí já atuando num contexto de planejamento nas suas campanhas. Mas já começam as guerras internas, capitão. Por conta do quê? Fundo eleitoral. Fundo eleitoral. E aí, gente? Sabe? Você já pescou, capitão? Cê nunca gostou de pescar? Não é meu forte. Nunca pescou? Eu já pesquei, mas não tenho frequência. Mas já pescou. Aí você pescou com o quê? Com minhoca, massinha? Assim, Ah, pegou amador. amador, com massinha. Ok. Não, mas com massinha não chega a ser amador, não. Eu gostava, eu já pesquei muito. Hoje em dia eu não tenho paciência tanto, não. Mas eu estudava. Olha, não vamos pescar onde? Ah, em tal tanque. Então, com que o peixe lá se alimenta? Então, eu estudava e tal, e preparava uma massinha específica para aquele tanque, né? Quando é rio, estudo um pouco daquilo que envolve a alimentação dos peixes naquele rio e vou pescar, né? Sempre gostei de ter essa estratégia para pegar peixe, né? Tem que ser um pouco de peixicólogo para ter êxito aí nas pescarias. Mas fato é que os partidos, para atrair lideranças, como eu disse, não têm trabalho. Eles não têm trabalho. Não trabalham com as mulheres, não trabalham com as lideranças, dando formação, investindo, né? Aqui no Por Mais Brasil, por exemplo, nós atuamos em todas as eleições. Conselho tutelar, conselho de classe, associação de moradores. A gente atua, porque é daí que a gente forma lideranças, né? E utiliza, é claro, a eleição como sendo o nosso laboratório
para alcançar aí a representatividade na sociedade. Mas os partidos não atuam assim. O interesse da grande maioria é ficar ali a serviço dos mandatários, quem tem mandato. No mais, eles não se relacionam com militância. E alguns, qual foi o caso do antigo Partido da Mulher Brasileira, que hoje é o Democrata, faz o absurdo, né? Onde há trabalho, eles vendem. Os caras vão lá, acham, constrói um trabalho aí no estado do Paraná. O cara vem cá, constrói de boa fé. Quando chega perto da eleição, a direção nacional vende o trabalho que foi feito pelas lideranças aqui para determinadas candidaturas. É um absurdo, mas infelizmente é o que acontece. Aconteceu em vários partidos, né? Mas o fato é que a grande maioria não tem essa identificação com militância. Aí o que eles fazem? Preparam uma massinha para enganar o peixe, sabe? Vão ali ver qual que é a massinha, o peixe que está ali, do que esse peixe se alimenta e tal, e prepara uma massinha para fisgar o peixe. Na grande maioria das vezes, capitão, eles atraem as lideranças prometendo dinheiro, prometendo cargos no futuro, né? Mas na maioria das vezes prometendo dinheiro. Olha, vem para cá porque aqui você vai ter X, né? Na tua campanha você vai ter bastante dinheiro e tal. Aí chega a campanha, as pessoas estão lá esperando. E o que eu estou vendo, a grande revolta, pode pegar todos os jornais aí que você está vendo, revolta no PL, revolta no tal, tal, por causa do fundo eleitoral. Prometido que hoje, aí não é a Nacional não vai repassar o valor que foi prometido para a gente, então a gente vai ter que reduzir bastante. Aí sempre tem um culpado, né? Sempre tem um culpado. Mas o fato é que utilizam da estratégia para atrair candidatos e depois não consegue sustentar isso, mas aí os caras já estão em alto mar. Né? Vem para cá pro barco, o pessoal entra no barco, quando está em alto mar que eles começam a perceber que nem tudo. Sabe, já, não sei se você já viu esses filmes aí dessas meninas que são atraídas por trabalho no exterior quando chega lá é prostituição, né? Rapaz, eu vou te contar um troço aqui, ainda bem que eu falei disso. Você me acredita que alguns candidatos estão sendo assediados para vender convite de jantar aí a R$ 5.000? Hã? Jantarzinho caro. Pelo amor de Deus! Rapaz, eu tô querendo ir lá em São Paulo comer aquele caranguejo gigante. Não, olha, Conta a viagem. olha, ir em primeira classe daqui até lá e tal, e eu vou gastar só 10% disso. Que absurdo, rapaz. Né? Os caras atraem prometendo dinheiro do fundo eleitoral e agora ainda vem com historinha de vender convite a R$ 5.000. Meu Deus, onde nós estamos, gente? Será que nós somos tão trouxas assim que os caras. Não, não vamos falar isso daí que os trouxas lá vão aceitar. Vamos lá, os trouxas vão cair nisso daí, só pode. Pô, mas o fato é que muitos partidos hoje estão em pé de guerra por conta disso. Fundo eleitoral. Né? Promessa que foi feita a muitos candidatos que não se cumpre. Daí, capitão, que eu falo que o nosso grupo tem uma chance de se diferenciar da grande maioria. Porque eles foram treinados para lutar com as armas que nós temos, a estrutura que nós temos. Sabe? Então o cara sabe lutar. Ele é a arma. Essa é a nossa vantagem. Por isso que a gente tem eleito pessoas, porque o treinamento é focado nisso, e não em promessa de uma arma que você não vai ter, e quando tem, não é aquilo que você esperava, e o tempo ainda fica muito curto para isso. Sabe? Então, gente, tem que se abrir o olho. Se abrir o olho, vai cair toda a eleição, todo mundo cai no mesmo golpe. Pô, falar em golpe, capitão. Rapaz, que livramento que eu tive no meu aniversário. Que livramento que eu tive no meu aniversário. Mas nesse período eleitoral está havendo inúmeras tentativas de golpe. Por quê? São dados que ficam públicos aí,
é muita ligação, é muita mensagem, WhatsApp para candidatos. Tem que se tomar muito cuidado com o golpe. Mas o meu foi o golpe do aniversário. E confesso que quase caí porque eu estava no automático. Eu estava realmente na correria, estava no automático. O fato é que no último dia 20 eu fiz aniversário e recebi uma ligação via WhatsApp com a imagem da Sodier Doces, né? Bolos e doces, dizendo que alguém estava mandando para mim uma cesta. E beleza, vou mandar à tarde. Chegou no final da tarde, olha, você quer pagar, quer buscar aqui ou quer que mande um motoqueiro? Não, eu quero motoqueiro. Então, é R$ 7 o motoqueiro. Aí beleza. Chegou na hora, o motoqueiro chegou para mim e tal. Fui passar o cartão. O cara veio com aquela historinha que não estava funcionando a máquina direito e tal, 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 tal. E o cara agitado e eu no automático. Se eu não tivesse no automático ali, ia dar uma cagada grande pro motoqueiro. Mas eu tava no automático e não percebi. Pô, que não iria passar R$ 7 na aproximação do meu cartão. E aí acabei digitando a senha. E nesse digitar a senha foi a tentativa do golpe. Mas aí veio o livramento de Deus. Por quê? Porque no mesmo dia eu tive um problema no meu aplicativo e por conta desse problema bloqueou todos os meus limites externos, limite para Pix, limite para transferência, limite do cartão, bloqueou tudo. E a pessoa teve recusada as 3 tentativas, ia dar R$ 100.000 de prejuízo para mim. No meu aniversário, capitão. Pode um troço desse? Mas, cara, tem gente que toda eleição é enganado. Eu já vi histórias assim da pessoa falando, nossa, eu tive que vender o carro, tive que vender. Por quê? Porque as pessoas se comprometem em pagamentos baseado em promessas feitas para serem candidatos que depois não se cumprem. Inclusive, eu fiz a contabilidade da prestação de contas de um candidato a deputado federal em 2000 e lá vai quando, não lembro. O cara infartou, morreu, porque o partido tinha prometido tanto, mandou menos da metade desse tanto, só que ele já tinha feito conta, sabe? Quando chegou na hora, viu que não ia ter aquilo, o cara infartou e morreu. É verdade, tá lá, quiser pode pesquisar. Quito Junqueira, o cara era toda a Rede Globo, meu irmão. E o pessoal não aprende. Continua acreditando em terreno na Lua. Continua acreditando em terreno na Lua. Toda eleição o pessoal sendo enganado. Mas eles têm questão, quando eu falo para conversar, sabe quantos nós estamos aí à frente aí de um grupo? 55 candidatos. Sabe quanto que eu prometi para eles em dinheiro? Nada, zero. Duvido alguém falar que veio para participar da eleição com a gente a troco de dinheiro. Ninguém. Mas eles gostam de ser enganados. Fulano me prometeu isso. Gente, até quando? Gosta de ficar aí, cair em golpe. Gosta de cair no golpe. E aí depois você vai ver, você tá tendo que emprestar dinheiro para você pagar compromissos que você assumiu. Então, vocês têm que ser mais inteligentes. Se vocês forem inteligentes, unidos e pensar em grupo, gente, esses caras vão ter que comer na mão de vocês. Porque vocês são as estrelas, sabe? Mas tá, estamos acompanhando. Muitos partidos aí, eu estava vendo alguns jornais todos dizendo aí das reviravoltas e das revoltas dentro dos partidos por conta do fundo eleitoral. Né? Não sabem lutar, não sabem fazer campanha sem dinheiro. E aí ficam tudo nessa revolta por causa do fundo. E aqueles que são beneficiados pelos partidos já estão nas ruas, já contrataram lideranças, já estão pagando lideranças, enquanto a maioria está só na esperança. Mas vida que segue e a resposta será dada nas urnas. Resposta será dada nas urnas. O povo não é mais bobo, o povo não é trouxa, o povo não se vende mais. Então, aqueles que baseiam suas campanhas em compra de lideranças, não vejo mais como sendo uma estratégia eficiente. Vamos para frente, capitão. Aqui atrás vem gente. Gente,
Vamos lá, participe com a gente, deixe seu comentário e vamos seguindo aí, sempre acompanhando e passando para vocês o que de fato tem por trás dessas estratégias eleitorais aí, seja a nível nacional e aqui também no estado do Paraná. Um grande abraço a todos e até o próximo Pode Mais.